Ezequiel capítulo 11, está escrito assim, Ezequiel capítulo 11, versículos 19 e 20, está escrito: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. O Senhor está fazendo isso com a gente. Ele já colocou um novo espírito dentro da gente. Ele nos fez novas criaturas. E o Espírito Santo dele habita nos nossos corações, né? Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, né? Então o objetivo de Deus é ir fazendo a gente reconhecê-lo, fazendo com que a gente vá se tornando parecido com Jesus, né? E Ele vai completar essa obra porque nós somos o povo dEle e Ele é o nosso Deus. Aí em Ezequiel mesmo, no capítulo 36, o Senhor volta a falar mais ou menos a mesma coisa. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente às minhas leis, né? Então o Senhor, esse é o objetivo de Deus. A gente se desviou dele, enquanto seres humanos, a humanidade se desviou dele, mas ele criou a gente para viver com ele, para estar ao lado dele, para conviver com eles, para reinar com ele, né? É o objetivo de Deus. Então ele está restaurando a gente, ele está fazendo isso na vida da gente, né? E ele faz isso através da palavra dele. Então é através da palavra que ele vai formando o caráter que ele quer na gente. Então é preciso realmente que você, como a pastora falou, você esteja atento, você esteja desejando, porque o Senhor está falando, e o maior milagre que o Senhor faz na gente é modificar o caráter da gente. É melhorar a gente, fazer a gente ficar parecido com Jesus, é fazer a gente amar mais as pessoas, é fazer a gente abençoar mais as pessoas. Esse é o maior milagre. Pode ter um milagre do cara não ter uma perna ali, a perna dele, o Senhor faz isso e Ele faz mesmo, né? Mas às vezes uma cura física não vai fazer com que aquela pessoa tenha um bom caráter, né? A melhor coisa que Deus está fazendo na minha vida, e eu às vezes luto contra, às vezes eu erro, na minha humanidade, todos nós, a gente falha, tudo, mas Deus está ali, perseverando. O irmão Josias falou que a gente precisa perseverar, e Deus é o exemplo de perseverança, né? Ele vai lá, cuidando de mim, olha, eu erro, Ele me levanta de novo, eu vou para longe dEle, Ele fala, filho, eu estou aqui, volta, né? Aí eu volto, Ele me recebe, né? Então Ele vai formando em mim o caráter que Ele quer, porque Ele quer conviver comigo, Ele quer conviver com você. É o Senhor que está fazendo isso através da palavra. E você não precisa abrir, mas aí a gente vai ouvindo essa palavra e a gente precisa procurar viver a palavra. Não precisa abrir, está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, está dizendo assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, porque a gente vem dia a dia trazendo a palavra, você lê a Bíblia, você conhece, você ouve um louvor, você ouve que o Senhor te ama, você ouve que o Senhor quer que você ame também, você ouve que o Senhor cuida de você. Então, puxa vida, você vai conhecendo um monte de coisa da palavra, mas você precisa ser, além de ouvinte, praticante. É esse que é realmente o resultado que Deus espera, é isso que Ele espera, né? Então ele diz aqui, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Às vezes você está com, vamos supor, você está com alguma sujeira no rosto, alguma coisa assim, ou alguma coisa, uma espinha, vamos supor, né? Então você vai e olha no espelho,
espelho e olha, eu estou com essa espinha, então com essa sujeira. Mas depois, daqui a pouco você sai, você volta, você nem se lembra mais se você está com aquela situação. Você olha e não esquece. Por quê? E ele compara isso a quem ouve essa palavra e não põe ela em prática. Então, na hora que você ouve a palavra de Deus, às vezes você fala assim, realmente, puxa vida, eu preciso me consertar, puxa, eu preciso me acertar, puxa vida, eu preciso me aproximar mais de Deus, olha, aquilo que ele está falando, eu preciso disso. Aí daqui a pouco você sai, o que foi mesmo que foi falado? Né? É mais ou menos isso aqui que está falando, com quem ouve a palavra, mas não pratica. Aí ele segue dizendo, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então Deus quer que a gente alcance isso, Deus quer que a gente deseje isso. Então Deus vai trabalhando no nosso caráter, Ele vai trabalhando nas nossas vidas, Ele vai colocando as sementes dEle dentro do nosso coração. A gente falou também, há alguns domingos atrás, que a gente que faz com que o nosso coração seja solo bom ou solo ruim. Se eu venho aqui e desejo realmente ouvir a palavra de Deus, Deus fala comigo, eu preciso melhorar, Deus, eu preciso me consertar, Deus, eu preciso ser corrigido. A palavra do Senhor fala que o Senhor corrige quem o Senhor ama, eu preciso disso. Se eu recebo isso e coloco no meu coração e ponho em prática aqui, como o Tiago falou para a gente colocar em prática, né? Então o meu coração é boa terra, eu estou recebendo aquela semente e estou praticando a palavra, estou sendo modificado. Deus vai colocando isso, e é esse a vontade de Deus. Só que é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, porque Deus não é o único que está colocando sementes no nosso coração. Deus não é o único que está falando para a gente, aos nossos ouvidos. Por isso que na hora do intervalo, que eu subi aqui, eu falei, olha, escolha o som do céu, né? Porque tem vários sons sendo emitidos para a gente, tem várias sugestões sendo colocadas para a gente, tem várias coisas falando para a gente, haja assim, seja desse jeito, busque tal coisa, busque isso, busque aquilo, tem vários sons, e tem Deus colocando a semente dele no nosso coração, e a gente que vai falar, não, essa semente eu quero, essa semente vai ficar para mim, ou essa semente não, essa aqui eu rejeito, essa aqui eu jogo fora, ela veio, mas eu não quero ela no meu coração. É você que se faz trigo e não joio, né? É você com o seu desejo de servir a Deus, é você com o seu desejo de ser transformado, de ter o seu caráter, a sua vida transformada por Deus, que faz isso. Jesus falou assim, olha, ninguém que vem a mim, jamais eu lançarei fora. Então qualquer um que desejar o Senhor, fala, Senhor, eu preciso, Senhor, eu erro, Senhor, eu estou errado, eu erro, eu preciso melhorar, eu preciso do Senhor. O Senhor vai pegar e vai receber essa pessoa e vai cuidar dele. Então, mas como eu falei, não é o único, né, que está colocando sementes com a gente. Agora vamos para o texto, que seria o texto principal que a gente vai ler, está escrito em Mateus capítulo 16, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 16. Versículo 5. Então o Senhor, Ele está colocando, Ele está falando, né? Uma vez Ele chegou para os discípulos e falou assim, olha, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela vem limpando a gente, ela vem lavando a gente, ela vem regenerando a gente, e a gente precisa se deixar ser limpo, a gente precisa desejar ser regenerado, a gente precisa desejar ser tratado. Deus está investindo na gente, Ele está colocando as sementes no coração da gente. Essas sementes a gente precisa cuidar delas e fazer, olha, e praticar. Deus, puxa, o Senhor me ama, o Senhor está ensinando questão de amor, então eu vou amar. Senhor está me ensinando a ser honesto, a ser justo, então eu vou ser. Às vezes você é tentado a errar, mas você precisa desejar, é você que faz isso funcionar, né? Deus, Ele nos abençoa e nos ajuda, mas depende da gente também, né? E aqui, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 5, diz assim, aqui foi o seguinte, foi logo depois daquelas situações em que Jesus abençoou, que a gente leu, acho que domingo passado, domingo retrasado, Ele
falou que aquela multidão estava com fome, né? E ele falou para os discípulos: deem vocês mesmos algo para comer. Então vocês precisam comer disso que vocês estão recebendo, desejar, para vocês também poderem dar aos outros de comer dessa palavra. Lembra que a gente falou isso aí, nessa situação? Aí uma pessoa pegou e tinha lá 5 pães e 2 peixinhos, que era quase nada, né? Era suficiente para ela só, mas ela pegou e deu na mão do Senhor, e o Senhor multiplicou aquilo lá e alimentou 5.000 pessoas. E a gente falou, você deve se lembrar, que você às vezes só tem 5 pães e 2 peixinhos, mas na hora que você coloca na mão do Senhor, o Senhor multiplica, o Senhor abençoa. Às vezes, olha, eu não sei falar nada de Jesus. Nossa, eu não sei, o pastor sabe falar alguma coisa lá, mas eu não sei falar nada, né? Você só tem 5 pães e 2 peixinhos. Você coloca na mão do Senhor, que o Senhor multiplica. A gente falou que você é a candeia que o Senhor falou, que Ele não acendeu você para você ficar embaixo de uma vasilha, mas Ele acendeu você para te colocar num lugar visível e no lugar apropriado, para que você brilhe, para que você mostre a luz, a luz dEle refletindo em você para as outras pessoas. Poxa vida, mas eu não tenho... Eu não tenho um grupo assim para quem eu vou falar. Às vezes é só seu filho que vai ouvir a palavra de Deus. Às vezes é só uma vizinha, às vezes é só um amigo de trabalho que vai ouvir a palavra de Deus. E é esse o teu papel, né? E vale tanto quanto uma pessoa que vai e fala para uma multidão inteira. Porque o Senhor falou que Ele coloca cada um no lugar apropriado para iluminar, para abençoar. Quando o Senhor fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, você é sal da terra, você é a luz do mundo, você tem o seu papel importantíssimo e imprescindível. Amém? Então, mas voltando ao que a gente estava dizendo, o Senhor está colocando essas palavras no seu coração, são sementes que Ele está colocando, mas tem mais gente querendo colocar, né? Então o Senhor tinha multiplicado os pães, aí a sequência a gente vai ler agora. Mateus 16:5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, vocês lembram que eles tinham atravessado lá, né? Eles foram até um lugar, eles atravessaram o mar da Galileia. Eu expliquei que o mar da Galileia não é um mar desse jeito que a gente pensa, na verdade é um enorme de um lago, por isso ele é chamado de mar, de tão grande que ele é. As pessoas foram a pé, contornando lagos, e chegaram no mesmo lugar que Jesus tinha chegado de barco. Aí Jesus pegou lá, eles tinham ido lá para descansar, mas Jesus pacientemente abençoou todo aquele povo. Jesus não falou: poxa vida, nós viemos aqui para descansar e vocês vieram atrás da gente. Não, eles foram lá para descansar, mas chegou aquele povo com necessidade, o Senhor abençoou com a palavra, depois o Senhor abençoou com o alimento. Aí aqui eles voltaram então para o lugar que eles vinham, né? Teve aquela situação nesse meio tempo aí, em que Jesus ficou lá onde eles estavam, despedindo a multidão, continuou abençoando a multidão, falou: agora vai para casa, vai meu filho, vai com Deus, vai na bênção. Aí Jesus subiu no monte para orar, o barquinho deles, dos discípulos, dos apóstolos, estavam atravessando o mar, teve aquela tempestade, e o barco estava quase afundando, Jesus foi andando sobre as águas, teve aquela situação lá em que eles viram e se assustaram, né? Aí Pedro falou assim: Jesus, é o Senhor mesmo, manda que eu vá te encontrar. E Jesus falou: vem Pedro, e o Pedro foi. Então isso aqui que a gente vai ler aconteceu logo depois dessa situação toda, né? Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Porque é o seguinte, eles estavam no barco, né, e eles acabaram não levando pão ali no barco. Parece que tinha um pedacinho de pão lá só, né? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Então Jesus recordou: olha, tinha 5 pães, eu alimentei 5.000 pessoas, vocês não estão lembrados disso? E estão preocupados aqui porque vocês não têm pão aqui no barco, meia dúzia de cara, né? Jesus falou: e nem dos 7 pães, uma outra situação que Jesus multiplicou pães também, né? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Versículo 11. Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Agora, né? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam
que não lhe estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. O que esse texto tem a ver com o que a gente está falando? Eu falei que Deus está colocando semente, Jesus está colocando semente no seu coração. Eu falei que é para você escolher ouvir o som do céu, para você receber a palavra de Deus no seu coração com alegria, receber, cuidar dela, e cuidar dela é fazer manutenção dela. Senhor, o que foi que falou mesmo? Senhor, chegar em casa, eu quero ler aquele texto de novo. Senhor, puxa vida, é aquilo lá mesmo. Senhor, me explica mais um pouco disso. A palavra de Deus fala em João que não há necessidade que ninguém mais ensine vocês. Vocês têm o Espírito Santo de Deus dentro do coração de vocês. Todo mundo que desejar esclarecimento da parte de Deus a respeito da palavra, você tem o próprio Espírito Santo dentro de você que fala o seu coração, e ele fala mesmo. Aí ele abre seus olhos, abre seu entendimento para você responder. Só que a gente está falando que não é só Deus que está colocando semente no seu coração, ou tentando pelo menos colocar. Deus também está tentando, e o inimigo também está tentando colocar semente no seu coração. Você lembra na parábola lá do joio e do trigo, né? Que fala que o senhor daquela terra lá, né, o dono daquela fazenda que representa Deus, veio e colocou as sementes dele, né, plantando trigo, e diz que enquanto os empregados, as pessoas estavam dormindo, distraídos, veio o inimigo à noite e semeou sementes de joio também no mesmo trigo, ali na plantação. Então, do mesmo jeito que você está recebendo palavra de Deus agora, semente boa, que é para você cuidar, você recebe também sementes ruins, que é para você rejeitar, né? Então, quando Jesus está falando assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus aqui, ele mesmo explica, e os apóstolos não entenderam, que era coisa ruim que eles poderiam estar recebendo dentro do coração deles, que eles deveriam tomar cuidado. Jesus fala isso. E um monte de lugares aqui na Bíblia, Jesus fala para a gente tomar cuidado com os falsos ensinamentos, com os falsos mestres. E um monte de lugar, tem dezenas de textos de Jesus falando, dos apóstolos falando. Por quê? Porque tem sementes ruins que são colocadas no coração da gente. Por exemplo, aqui ele falou especificamente dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus, eles eram extremamente legalistas, eles conheciam a lei de cabo a rabo, eles conheciam tudo a respeito da Bíblia, tudo que está no Velho Testamento, alguns deles sabiam sabia a Bíblia decor, de capa a capa, né? Só que é o seguinte, eles eram só letra, eles não tinham realmente Deus no coração, eles não viviam aquilo, eles sabiam aquelas coisas, mas não viviam, né? Então Jesus estava falando para eles, e ele está falando para a gente aqui hoje de novo, cuidado com o fermento dos fariseus, né? Por quê? Às vezes nós colocamos isso em prática nas nossas vidas, às vezes nós mesmos, puxa, já conheço, olha, você quer saber eu já conheço a Bíblia, mano. Eu conheço não sei o quê, eu conheço. Cuidado com o fermento dos fariseus, né? Aí ele fala, cuidado com o fermento dos saduceus. Os saduceus esses dois grupos eram os dois grupos mais importantes politicamente na época de Jesus, os fariseus e os saduceus. Eles é que comandavam ali a nação de Israel, eles é que estavam na frente, eles estavam dominados por Roma naquela situação, mas politicamente quem mandava, quem decidia as coisas eram os fariseus e os saduceus. Os saduceus, eles eram assim, eles não criam nas coisas celestiais, eles não criam, por exemplo, em ressurreição. Foi eles que chegaram em Jesus tentando fazer uma pegadinha com Jesus lá, dizendo que os mortos não ressuscitavam. Eles eram os saduceus. Então toma cuidado com isso, para você não ficar cético, né? Cuidado com o fermento dos fariseus e cuidado com o fermento dos saduceus. O Senhor está falando isso para a gente hoje, para a gente tomar cuidado com isso hoje. Por quê? Vem palavra de Deus para você e vem fermento também para você. O que é fermento também? Ensinamentos que não são de fato evangelho.
né? Olha, o Evangelho de Deus está ensinando amor, a gente amar o próximo como a nós mesmos, a gente nos dar para as pessoas, a gente abençoar as pessoas. Isso é Evangelho de Deus, isso é palavra de Deus. Mas vem também coisa assim, olha, você precisa levar vantagem, você precisa prosperar, você precisa disso, você precisa daquilo. O Senhor quer que a gente prospere, mas isso é fermento, o que vem aí a mais, o que não é a palavra de Deus na essência, é fermento. Então o Senhor fala para a gente, cuidado com o fermento. Por quê? Porque ele está para mim, está para você. Sementes estão sendo colocadas no meu coração e no seu coração, e a gente tem que tomar cuidado também, né? A gente tem que tomar cuidado, porque o coração da gente é o alvo, tanto de Deus, e a gente já falou aqui, que Deus não transforma o coração da gente simplesmente num passe de mágica, né? Ele poderia fazer isso, porque poder para isso ele tem, né? Mas ele escolheu que a gente fosse parecidos com ele, a imagem e semelhança dele. Ele quer que a gente decida, ele quer que a gente ouça essas palavras todas, que a gente escolha que sementes a gente quer que prosperem na vida da gente. Ele quer por escolha nossa, né? Ele quer que a gente decida honrá-lo, ele quer que a gente decida amá-lo, por conhecê-lo, né? Porque a gente decida obedecer a palavra dele por livre e espontânea vontade. Se ele quisesse simplesmente que a gente só o servisse e só fosse do jeitinho que ele quisesse, né? Por poder puro, isso daí ele faria a hora que ele quisesse, né? Ele teria a hora que ele quisesse, mas ele quer esse processo na vida da gente, ele quer que a gente viva esse. E o nosso inimigo quer exatamente ao contrário, né? O nosso inimigo quer exatamente que a gente não ame a Deus, que a gente não obedeça a Deus, que a gente se magoe com Deus quando as situações estão ruins, né? Eu até citei também que foi essa situação que aconteceu na vida de Jó, né? Deus todo feliz, né? E ele olha para a gente do mesmo jeito, ele olha para mim, ele olha para você, olha o meu filho lá, olha que bênção que está meu filho, olha a minha filha, que bênção que ela está. Deus fica feliz, todo pai fica feliz de ver o filho indo bem, de ver o filho bem educado, de ver o filho prosperando, de ver o filho se comportando bem. Todos nós somos assim, né? E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus estava lá do céu e olhou para Jó, né? E até falou assim, olha lá que legal meu filho Jó, olha lá, ele é uma bênção, né? E Satanás falou assim, mas ele é uma bênção porque você dá tudo de bom para ele é uma bênção porque você coloca uma cerca em volta dele e não deixa eu ir lá cutucar ele, por isso que ele vive te louvando, né? Aí Deus falou, não é isso não, ele me ama mesmo. E Satanás insistiu com Deus, e Deus falou assim, então vai ver lá, né? Eu deixo você cutucar ele um pouco, só que coloca limites. Então, a mesma situação é o nosso dia a dia. Deus deixa a gente aqui nesse mundo, ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Então ele está olhando para mim, está olhando para você, na hora que você está agindo da maneira com que ele gostaria que você age, por livre e espontânea vontade, porque você é livre para fazer as coisas, você que toma as suas decisões, mas você está recebendo essa palavra do Senhor no seu coração, está escolhendo as sementes boas, e você alegra o Senhor com isso. E do mesmo jeito, a gente entristece o Senhor, quando a gente nega essas coisas que a gente está fazendo, ou quando a gente ouve essa palavra, como foi lido lá no texto de Tiago, ouve, mas daqui a pouco não esquece, é crente aqui, hoje, mas durante a semana não é, né? Deus se entristece comigo quando eu me comporto desse jeito. E todos nós temos momentos de fraqueza, todos nós temos momentos ruins. A pastora mesmo já disse aqui hoje, todos nós temos momentos em que a gente desagrada a Deus, só que a gente precisa lutar para que isso seja o mínimo possível, até que se complete a boa obra que o Senhor começou em nós, né? Em outro lugar, em Mateus mesmo, no capítulo 15, versículos 16 a 20, aqui era uma situação seguinte, os fariseus de novo estavam criticando os apóstolos de Jesus, porque eles chegavam da rua, tá? No lugar, no ambiente onde eles iam tomar a refeição, e comiam sem lavar as mãos. Você deve lavar as mãos antes de comer, mas não no sentido que os fariseus estavam fazendo aqui. Os fariseus faziam isso
ritualmente, né? Era um ritual deles. Eles faziam isso no legalismo, pela lei, né? Então, na norma deles, eles tinham que se purificar de várias formas. Fosse para comer, teria que lavar as mãos. Fosse para entrar no templo, eles tinham que se banhar da forma X ou da forma Y. Isso tudo era instrução realmente da Bíblia. Isso tudo era instrução do Velho Testamento. Só que eles já faziam isso de uma maneira totalmente artificial, faziam mecanicamente isso, e eles se preocupavam muito com a aparência, mas não tinham aquilo no coração, né? Então esse texto aqui diz assim, olha, Mateus capítulo 15, vamos ler esse texto mais completo, Mateus capítulo 15, eu tinha marcado aqui a partir do versículo 16, mas vou ler um pouco mais aqui, olha, a partir do versículo 1. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Aí no versículo 16, depois de ter tido toda uma conversa lá, Jesus falou assim: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro, espiritualmente falando, né? Então o que o Senhor está falando aqui é para você tomar cuidado com o que você deixa entrar no seu coração, com que sementes você deixa entrar no seu coração, porque uma vez ela instalada no seu coração, a boca fala do que o coração está cheio, né? O que está entrando no seu coração, o que você está absorvendo no seu coração? Aí o que você estiver absorvendo a palavra de Deus, estiver absorvendo coisa boa do seu coração, do bom tesouro do seu coração, você vai ter coisas boas para dar para as pessoas que vão chegar com fome perto de você, com sede da palavra de Deus perto de você. E a verdadeira comida e a verdadeira bebida você vai ter como dar para aquela pessoa. E por outro lado, se você estiver permitindo que coisas ruins estejam se instalando dentro do seu coração, sementes ruins dentro do seu coração, é onde vão surgir as maldades que está dizendo aqui na palavra. Pois do coração sujo, né, do coração que esteja recebendo más sementes, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem puro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então Jesus estava falando que é com essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? É com isso que a gente deve se preocupar, para que isso não esteja no coração da gente, para que isso não encontre lugar no lugar da gente, na vida da gente. Aí, você pode falar: não, mas eu não mato ninguém. Não, eu não roubo não. Adultério? Não, eu não cometo adultério. Mas a palavra de Deus, no outro lugar, em Mateus, não precisa abrir, mas está escrito em Mateus 5:20, está dizendo assim, ó: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Então o que está dizendo aqui? Né? Que não basta você não matar. Eu não mato, mas eu odeio. Nossa, se eu pegasse... Eu não mato, mas eu odeio. Eu não adultero, mas eu vivo. Olha, puxa vida, né? Então a gente tem que tomar cuidado com que semente você está no seu coração, porque a justiça que Deus espera de vocês é uma justiça muito superior ao simplesmente não matar, ao simplesmente não roubar, ao simplesmente não adulterar, né? Deus espera que você tenha no seu coração amor pelas pessoas, e o amor é o cumprimento de toda a lei, né? A Bíblia mesmo explica isso. Quem ama não vai matar, né? E ama, e a palavra fala para você amar inclusive os seus inimigos. Quem ama não vai adulterar, né? Porque eu amo a Deus, porque eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo. Então é isso que Deus está querendo que cresça dentro do seu coração, dentro do meu coração, fazendo a gente parecer com Jesus. Era isso que Jesus praticava o tempo inteiro como homem
né? Que Ele veio ensinar a gente a ser homem, a ser mulher, né? É isso que a gente deve absorver, é isso que a gente deve fazer crescer no nosso coração, e isso só vai fazer bem para a gente, né? Como a gente leu lá em Tiago, eu vou ler de novo só rapidinho aqui, né? Mas, praticando a palavra de Deus, você será feliz em tudo aquilo que você fizer. Então é isso que Deus vai colocar no coração da gente, é isso que Deus deseja que a gente viva, né? E para finalizar, eu vou ler também o que diz, a mesma coisa que diz lá em Tiago, está escrito em Mateus, aí você vai acompanhar comigo, você já tem Mateus, no capítulo 7, volta um pouquinho. Versículo 24, Mateus 7, 24. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras, então quem está ouvindo tudo isso daqui, está ouvindo, como a pastora falou, você não vai ficar distraído nesse momento, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, você veio aqui para ser ministrado na palavra de Deus, você está recebendo, você está desejando isso, você vai cultivar isso no seu coração, você vai colocar em prática lá como o Tiago disse que você deveria fazer, né? Versículo 24, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras, quem está aqui, mas não está nem aí, né? E também vai chegar amanhã, e vai viver totalmente diferente da maneira como Deus espera que a gente viva, né? Então, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, do mesmo jeito que a chuva cai sobre o justo, do mesmo jeito que vem a situação difícil sobre o justo, vem sobre o injusto também. A gente está no mesmo barco aqui, vivendo mesmas situações, os mesmos sofrimentos que todo mundo tem, a gente tem também, né? Mas quem está firme na rocha, fica no Senhor, né? E suporta todas aquelas coisas, né? Mas quem não está nem aí, não está ouvindo essas palavras, versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então, gente, o Senhor quer que você ouça isso daqui, acolha isso daqui e viva isso, pratica, né? Medita nisso. Isso que é meditar na palavra de Deus. Não precisa nem necessariamente você estar com a Bíblia aberta. Se tiver, melhor ainda, né? Mas não precisa nem necessariamente. Você pode estar numa condução, no ônibus. Pensa no Senhor, Senhor, puxa vida, Senhor, o Senhor está aqui comigo, né, Senhor? Como é que vai ser o meu dia? Senhor, me abençoa o meu dia. Senhor, se eu encontrar situações difíceis, me sustenta, Senhor Deus. Se eu tiver dificuldade, como a pastora já disse aqui hoje também, socorro, Senhor, socorro, me socorre. Deus quer que você viva isso no dia a dia. Isso que a gente já falou várias vezes aqui, que é o que a Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Poxa vida, quer dizer que eu vou passar 24 horas por dia orando? Não, não é isso. É você viver com Jesus, viver com Deus, meditar nas coisas, saber que Ele te ama, saber que Ele está cuidando de você, pedir ajuda para Ele em tudo que você for fazer, agradecer a Ele os sucessos que você obtiver, agradecer a Ele pelas dificuldades que você superar, né? É isso que é você orar sem cessar e fazer isso crescer dentro de você. Amém? Se coloca de pé. Seja o prudente, né? Que tenha a casa firmada sobre a rocha. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, nós queremos, Senhor Deus. Pai, eu quero, Senhor Deus, ser praticante da Sua palavra, Senhor Deus. Eu sei, Senhor Deus, que eu estou muito longe da perfeição, Senhor Deus. Eu sei o quanto eu erro, Senhor Deus. Eu sei, Senhor Deus, que todos nós falhamos, Senhor Deus. Mas o Senhor nos espera, o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, porque o Senhor nos ama. E isso está claro na Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajuda a caminhar, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude o tempo todo, Senhor Deus, porque o Senhor
Senhor é o nosso pastor, Senhor Deus. Não nos deixe, Senhor Deus, caminhar o tempo todo por conta própria, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, sempre o Teu auxílio, a Sua correção e o Teu amor governando as nossas vidas. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém?